Fala galera, tudo bem? Hoje mais uma aula pra gente, agora sobre teorias evolucionistas. Nas últimas aulas a gente viu aí o surgimento da vida na Terra, né? E nós vimos que tudo começou com moléculas muito simples, em que os seres provavelmente eram procariontes, de estrutura mais simples, e agora a gente vai ver como que esses seres simples foram evoluindo e chegando a seres mais complexos, como somos agora. Então, a primeira teoria que eu vou falar com vocês é sobre o fixismo. Ela teria embasamento no criacionismo, onde cada espécie surgiu de maneira independente e sempre com a mesma característica. Ou seja, uma borboleta preta e branca, ela surgiu como uma borboleta preta e branca. E não mudou ao longo do tempo, ela não teve nenhuma modificação significativa. Como qualquer outro ser vivo da Terra, os fixistas, eles acreditavam que do jeito que a gente conhece hoje, surgiu na Terra. Linneu, a gente conheceu ele com o sistema de classificação dos seres vivos, né? Com os 5 reinos, e ele acreditava que, do jeito que a gente conhece as espécies, elas permanecem. Cuvier era um pesquisador que estudava fósseis, e ele começou a observar que as espécies das camadas mais superficiais eram diferentes das espécies das camadas mais profundas. E a explicação dele foram as grandes catástrofes e extinção. Então, a gente sabe que o planeta passou por grandes transformações aí ao longo do tempo, e essas grandes catástrofes, para o Cuvier, era uma forma de eliminar aquela espécie e aí surgia outra espécie no lugar. Para os estudos do Cuvier, não existia a questão de evolução, de modificação dos seres vivos e formação de novas espécies. Em meados do século XVIII, a hipótese de transformação das espécies passou a ser defendida para explicar a diversidade das espécies. O primeiro pesquisador foi Lamarck. Ele acreditava que os organismos atuais surgiram de outros mais simples e teriam a tendência a se transformar gradualmente em seres mais complexos. Então, ele acreditava naquela teoria que os primeiros seres vivos eram mais simples e que eles iam se juntando e se transformando até formar um ser mais complexo. Para defender essa teoria dele, ele defendia 2 leis. A lei do uso e do desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. A lei do uso e do desuso diz que o desenvolvimento de um órgão, de um sistema se dá pelo seu uso e a sua atrofia se dá pelo seu desuso. O grande exemplo são as girafas. Lamarck acreditava que a girafa não tinha um pescoço longo no princípio, mas ela começou a se esticar tanto para conseguir comer as folhas mais altas da árvore, que esse seu pescoço foi desenvolvendo até virar esse pescoço comprido das girafas que a gente conhece hoje. E essa característica adquirida, para Lamarck, ela passava de pai para filho. Então, lei da herança das características adquiridas, onde o caráter desenvolvido era transmitido para os descendentes. A teoria de Lamarck, ela é complementada pelos estudos genéticos de hoje. A gente sabe que caracteres adquiridos, eles modificam a estrutura do DNA e é passado de pai para filho. Mas somente mudanças nas sequências de bases do DNA é que vão caracterizar essa modificação. Ou seja, se a gente for pensar, por exemplo, numa pessoa que faz atividade física intensa e ela usa muito um determinado músculo, que ela fica forte, com os músculos desenvolvidos. Segundo, se fosse pela teoria de Lamarck, o filho já nasceria com essa musculatura desenvolvida. E a gente sabe que, para isso acontecer, eu preciso ter mudanças
lá na estrutura do DNA, e essa mudança precisa ser nas células gaméticas, lá nas células reprodutivas dos indivíduos. E a gente fala de um outro pesquisador, Charles Darwin, que foi conhecido como o pai da teoria evolucionista. Ele afirmava que existia um parentesco generalizado entre as espécies, ou seja, existia um ancestral comum. Do mesmo jeito que Lamarck acreditava em indivíduos mais simples se transformando em indivíduos mais complexos, Darwin também acreditava, e ele acreditava que existia um ancestral em comum. Então, aquele ancestral, por adaptações e por modificações do ambiente, ele gerava outras espécies. Ele dizia também que os indivíduos mais adaptados sobrevivem e se reproduzem. O grande exemplo que a gente tem dessa teoria do Darwin são as borboletas, né, o caso das borboletas de Londres. Em Londres existem duas espécies de borboletas, uma borboleta mais acinzentada e a borboleta branca. Antes da Revolução Industrial, como não tinha poluição, o tronco das árvores eram mais claros. Então, as borboletas mais claras conseguiam se camuflar no tronco dessas árvores e os predadores não conseguiam chegar até elas. E já as borboletas acinzentadas, elas apareciam naquele tronco mais claro e os predadores acabavam comendo mais borboletas acinzentadas. Se a gente observar aqui embaixo no gráfico, eu tenho uma maior quantidade de populações de borboletas brancas e uma menor população de borboletas cinzas. Após a Revolução Industrial, onde a poluição começou a deixar as árvores mais escuras, eu tenho uma troca de população aí. Como os predadores começaram a enxergar melhor as borboletas brancas, eles começaram a ser mais consumidos e houve um aumento na população de borboletas cinzas, ou seja, a borboleta cinza estava mais adaptada àquela situação, então como ela conseguia se defender dos predadores, ela acabava se reproduzindo mais. Com o controle da poluição, a gente tem novamente a troca, né, de quantidade de espécies. As borboletas brancas voltaram a se reproduzir e as borboletas cinzas voltaram a ser consumidas pelos predadores. Darwin falava sobre seleção natural, que as características favoráveis elas eram preservadas e características desfavoráveis destruídas. Então, vamos voltar para as borboletas. Quando o tronco da árvore era claro, a característica favorável era você ser uma borboleta branca, uma borboleta cinza era facilmente vista. Quando o tronco das árvores escureceram por causa da poluição, mudou. A característica favorável era a cor cinza e não a cor branca. Então, as características favoráveis eram preservadas e as desfavoráveis eram destruídas. Bom, na mesma época que Darwin lançou o seu livro falando sobre a questão da seleção natural e do ancestral comum, surgiu um pesquisador chamado Wallace que teve as mesmas ideias, chegou à mesma conclusão do Darwin. Porém, como Darwin conseguiu publicar seu livro primeiro e ele tinha muito crédito no meio, ele ficou conhecido como o pai aí da teoria evolucionista. Mas apesar de ter sido o primeiro a chegar a essas conclusões, as teorias de Darwin tinham um problema que era uma teoria que explicasse a origem e a transmissão das variações. Como que esses indivíduos adquiriam essas variações e como essas variações eram transmitidas para os seus descendentes. O estudo de fósseis e a transformação dos seres vivos foi um grande ponto-chave para o Darwin, que foi muito criticado na época, né, porque ele traz a questão do ancestral comum
E aqui a gente vê uma foto, né, do rosto dele com um corpo de macaco, porque com esses estudos de fósseis e essa questão da transformação dos seres vivos, ele chegou para a espécie humana num ancestral comum para todos os primatas, né, que o ser humano está dentro aí da classe dos primatas. Então ele chegou a esse ancestral comum e por isso que hoje tem essa grande polêmica, o homem veio do macaco. Não, o homem não veio do macaco, a gente apenas tem um ancestral em comum, que por conta de variações do meio, a gente teve uma divergência e cada um seguiu a sua linha de evolução. Os seres humanos e os outros primatas, outras linhas de evolução. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e até a próxima aula.